tema dessa palavra é recomeço. Diga recomeço. Deus quer recomeçar algo novo. Deus quer recomeçar algo tremendo, algo profundo, impactante na sua vida. Não é por acaso que Ele está trazendo essa palavra hoje. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: Deus falando através do profeta: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diga assim: essa palavra é para mim. Amados, a Bíblia está cheia, lotada, de Gênesis a Apocalipse, da história de homens e mulheres que tiveram recomeços extraordinários, impactantes, assim, sobrenaturais, a Bíblia inteira. E eu podia usar vários exemplos, mas Deus me levou numa mulher que eu tenho certeza que muitos de vocês, com certeza todos já ouviram falar dela, mas vocês nunca se atentaram a ela. Uma mulher, uma serva, que se chamava Agar. Quem já ouviu falar de Agar? Gênesis capítulo 16, eu vou pedir que você abra. Gênesis 16, versículos 1 e 2. A palavra diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu. Abraão aceitou o conselho de Sarai. Agar, queridos, era uma serva. Ela trabalhava para Abraão e Sara. Ela era a serva da família mais importante da terra naquela época. Da família mais rica, mais importante, com mais status, ela era serva deles. E Deus havia prometido uma descendência como as estrelas do céu para Abraão. Deus havia prometido que Abraão seria pai de multidões, que não se poderia contar os filhos que ele daria a Abraão através da sua esposa Sara. Aquela era uma promessa. Nessa época, Abraão já estava recomeçando a sua vida. Abraão, apesar de riquíssimo, ele é um dos exemplos de recomeços tremendos que a palavra tem. Apesar de riquíssimo, Deus falou com ele: larga tudo, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele já tinha feito isso. Mas Sara tem uma ideia brilhante, ao contrário. Sara pensa assim, quando ela pensa na sua serva, Sara estava querendo dizer assim: ô Deus, eu estou achando que o Senhor não tem capacidade de fazer o que o Senhor prometeu. Estou achando. Eu já estou velha, Abraão está velho, o Senhor já prometeu, estão passando os anos, nada está acontecendo. Então Deus, eu vou te ajudar. O Senhor prometeu, mas o caminho que o Senhor está querendo fazer, estou achando que o Senhor não vai dar conta de fazer desse jeito. Eu vou dar uma ajudinha para o Senhor. Eu sou estéril, não vou ter filhos, então eu vou te ajudar, vou dar um jeitinho. Nesse momento, gente, Sara esgotou o óleo de peroba que existia no planeta Terra. Nessa hora, ela foi a maior cara de pau do planeta Terra, de falar assim: Deus, o Senhor não está sabendo fazer o que o Senhor prometeu, eu vou ajudar o Senhor. E muitas vezes, nós agimos como Sara. Será que tem sobrado um pouquinho desse óleo para mim e para você? Será que nós também temos passado esse óleo na nossa cara, na nossa face? E muitas vezes temos tentado ajudar a Deus, tomando frente, ou tomando decisões que não eram as decisões dele? Será que nós temos deixado esse espírito de Sara nos influenciar? Quantas vezes não agimos como Sara? Tentamos dar as estratégias para Deus, por descrença nas promessas de Deus. Por não crer nas promessas de Deus, tentamos dar a Ele o nosso jeitinho, as nossas estratégias, o nosso modo. Ele prometeu?
Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Deus tem o tempo e o modo. Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não tente dar o seu jeito. Não tente o seu plano. Vai dar problema. Ela naquele momento disse, eu vou escolher a minha melhor serva. Gente, se ela estava escolhendo alguém para ser mãe no lugar dela, ela não ia escolher a pior serva. Vocês acham que ela ia escolher? Ela era a mulher mais rica, ela tinha não sei quantas servas, a Bíblia não fala, mas era um monte. Ela ia escolher a melhor, a mais fiel, a mais presente. Olha, essa pode ser mãe no meu lugar. Ela escolheu a melhor, a mais leal, a que ia entender a importância da missão que ela estava confiando, ser mãe dos filhos de Abraão, cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão. Agora, eu quero que você se coloque no lugar de Agar. Agar não teve escolha. Naquela cultura e naquela época, gente, serva era quase uma escrava. Não era uma relação trabalhista que a gente tem hoje, principalmente hoje, né? Que nós temos relação trabalhista muito clara, muito definida, né? Com muita ética, não é verdade? Que a gente tem um papel que a gente cumpre e o patrão não pode ir além daquele papel que a gente, né, já assinou o contrato para cumprir. Não era assim. Ela tinha que obedecer sem questionar. Não era uma relação de funcionária e patroa, era uma relação de dona e escrava. Sara disse, deite-se com Abraão. Ela não teve escolha, ela obedeceu. Ela obedeceu e a palavra diz que ela engravidou. Porque ela obedeceu, ela gerou um filho. Mas aí nessa hora que ela gera um filho, que ela engravida, a situação muda. E Agar deixa aquela soberba, sabe? Aquele empoderamento entrar dentro dela. E ela começa a desprezar Sara, que era a sua senhora. E aí Sara se eriça, né? E ela chega para Abraão e fala assim, ó, você está vendo? Você está vendo o que aconteceu? Te dei essa serva para cumprir a promessa de Deus, porque eu quis dar um jeito, eu quis ajudar. Agora que ela engravidou, olha como é que ela está para cima de mim. Mas aí, em Gênesis capítulo 16, no versículo 6, a resposta que Abraão dá a Sara. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Queridos, aqui tem uma reflexão e um ensinamento profundo e diário para mim e para você. A resposta de Abraão nos ensina de maneira profunda e nos ensina nas ações diárias da nossa vida o seguinte: toda vez que você sair do plano de Deus e decidir fazer cumprir o seu plano, a responsabilidade é toda sua. Amém? Você saiu do plano de Deus e quis fazer cumprir o seu plano, a responsabilidade não é mais de Deus. Deus não tem nada mais a ver com isso. Abraão respondeu: a tua serva está nas tuas mãos. Essa ideia não foi minha, Sara. Essa ideia foi sua. Esse não foi o plano de Deus, esse foi o seu plano. Deus não tem nada a ver com isso. O inimigo também não tem nada a ver com isso. Quando você sai dos planos de Deus e começa a querer fazer cumprir os seus planos, o inimigo não tem nada a ver com isso. Os outros também não têm nada a ver com isso. Pare de ficar dizendo: é sua culpa, Abraão. É sua culpa, marido. É sua culpa, esposa. É sua culpa, pai. É sua culpa, filha. É sua culpa, patrão. Não. Se você saiu dos planos de Deus, a culpa é sua. Abraão disse: não é minha culpa nada. A culpa é sua que levou Agar para dormir comigo. Assuma agora, Sara. Assuma agora as consequências. Ela está nas suas mãos. E Deus te diz nessa noite: cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas decisões. Você vai precisar lidar com a consequência das suas escolhas. Nós precisamos assumir o risco daquilo que nós decidimos fazer. A semente a gente escolhe, o fruto
vem de acordo com a semente. Plantou aquela semente, lide com aquele fruto virá. O risco das suas escolhas, nós temos que aprender a administrar as nossas escolhas. A serva é sua, a escolha foi sua, a decisão foi sua, agora você vai lidar com essas consequências. Sabe o que Sara fez? Está aqui nesse versículo, no versículo 6. Sarai humilhou-a tanto, maltratou-a tanto, que ela fugiu da sua presença. Ela maltratou tanto Agar, humilhou tanto Agar, que Agar decidiu fugir para o deserto. Agar foi tão maltratada, Agar foi tão humilhada, que ela decidiu fugir para o deserto. E nos versículos 7 e 8 a palavra diz assim: tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Quando ela foge, o anjo chega para Agar e faz duas perguntas para ela. Sarai, na época ela ainda era Sarai, de onde você vem e para onde você vai? O anjo estava falando de duas coisas muito importantes, que tem que estar muito claras para você. Qual é a sua raiz? E qual é o seu destino? Quando ele pergunta, de onde você vem? Essa é a pergunta que você tem que se fazer todos os dias, na frente de quaisquer circunstâncias, boas ou ruins, no fundo do poço ou no alto do pódio, no alto da glória. De onde eu venho? Sabe por quê que você precisa saber a sua raiz? Você precisa saber qual é a sua raiz, qual é a sua origem, qual é o seu DNA, o que tem dentro de você. Sabe por quê? Porque a sua raiz, a sua origem, o seu DNA estão aqui nessa palavra. Jesus já pagou o preço por você. O sangue de Jesus te lava, te purifica, te deu acesso à glória. O sangue de Jesus te deu acesso a Deus. O sangue de Jesus te deu acesso a 32 mil promessas de Deus que estão aqui nessa palavra. Essa é a sua origem. É Deus, é Jesus, é a cruz. Qual é a origem que está dentro de você? Porque quando você entende a sua origem, você sabe o seu destino. Sara, de onde você vem? Para onde você vai? Você está no fundo do poço? Você está precisando de um recomeço? Em qual área da sua vida? De onde você vem? Para onde você vai? Qual é o seu destino? O seu destino é que você tem uma promessa, você tem um Senhor, você não está só. Jesus pagou o preço por você. Romanos capítulo 8 diz: quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É tribulação? É profundidade? É luta? É fome? É nudez? Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém? Esse é o seu destino. Entenda a sua raiz, quem você é, para entender aonde você vai chegar, o potencial que está dentro de você, para onde você está indo. E ele pergunta: de onde você vem e para onde você vai? E Agar responde que estava fugindo de Sara, mas ele continua no versículo 9: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa que ela é, não será contada. O que eu prometi para Abraão, eu estou prometendo para você, Agar, uma serva, uma escrava. Eu vou multiplicar a sua descendência, não vão conseguir contar de tantos descendentes que você vai ter. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu, o Senhor te ouviu na sua aflição. Viu, Agares que estão aqui hoje? O Senhor te ouve na sua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos.
Então Agar invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Amados, essa é a resposta de Deus para você. Ele te vê, o Senhor te vê. Diga: o Senhor me vê. O Senhor viu o sofrimento de Agar. Deus vê o seu sofrimento. Não importa que as outras pessoas não vejam, não importa que você seja invisível, não importa que você seja um servo, um desprezado, um ninguém, não importa, Ele enxerga, Ele vê o seu sofrimento. Ele diz: eu sei o que Sarai fez com você, eu sei, eu conheço a sua dor, eu sei o que você está passando. A humilhação, o fundo do poço, o desprezo, o abandono, eu sei, eu conheço a sua dor. Ele está vendo, Ele te enxerga. Mesmo que o mundo não te enxergue, Ele te enxerga. Amém? Agar era uma serva que vivia para servir outras pessoas. Ninguém perguntava a ela o que ela queria. Ninguém perguntava a ela do que ela precisava. Mas Deus perguntou a ela. Amados, não importa a sua origem terrena, social, financeira, espiritual, não importa. Agora você tem uma outra origem. Você é filho e filha do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra, que se importa com você. Amém? Sara maltratou, olha, porque ela obedeceu aquilo que o anjo disse. Ela obedeceu aquilo que o anjo falou: volte para sua serva, se humilhe debaixo dela. Ela obedeceu, mesmo após ser maltratada, mesmo após ter fugido, mesmo após a visita do anjo, ela volta, se submete, nasce Ismael. Isso tudo está lá em Gênesis. Ismael cresce, e quando Ismael tem 16 anos, a promessa de Deus no ventre de Sara se cumpre, e Sara dá à luz a Isaac. Nasce Isaac, e aí acontece uma confusão que está lá em Gênesis 21, deixa marcado aí Gênesis 16, mas em Gênesis 21, no versículo 8 diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seus filhos, porque o filho dessa escrava, agora não era mais serva, agora era escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. No começo, serva, minha serva, leal, fiel, maravilhosa, vem cá que eu tenho uma missão. Cumpriu a missão, não precisa mais? Escrava, sai com essa escrava daqui. Quantas vezes isso tem acontecido na sua vida? Nem o nome dela Sara falou. Antes serva querida, depois uma escrava sem nome. Assim são as decepções, as traições. Assim são as circunstâncias que te levam ao fundo do poço, onde você precisa de um recomeço. É esse desprezo. Deus não é assim. Diga: o meu Deus não é assim. O seu Deus não é inconstante, o seu Deus não é infiel. O nosso Deus é fiel, é constante, Ele não se esquece de nós. Amém? O seu Deus é constante e fiel, Ele não se esquece de você. Não se esquece. No versículo 14, diz aqui no Gênesis 21, versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, colocou-os às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela andou errante pelo deserto de Berseba. Será que essa é a sua situação hoje? Com um odre de água, um pedaço de pão, errante,
pelo deserto? Será que essa é a sua situação? Errante pelo deserto, sem rumo, sem respostas, sem motivos? Onde é na sua vida que você precisa recomeçar? Qual área da sua vida está assim? Errante pelo deserto, com um odre de água e um pedaço de pão. Agar, nesse momento, sentiu uma tripla traição. Uma tripla traição. Primeiro, ela se sentiu traída por Sara, porque Sara era sua senhora, a obrigou a se deitar com seu marido e depois a abandonou. Ela não se deitou com Abraão por escolha dela, foi Sara quem a obrigou e depois a abandonou. A primeira traição que Agar sentiu nesse momento foi de Sara. Segunda traição que Agar sentiu do pai do filho dela, Abraão, um homem milionário, o homem mais rico daquela época. Quando Sara exige que ele a mande embora, o que Abraão fez? Obedeceu. Ele foi frouxo. Ele não pensou no filho que aquela mulher carregava, que era o filho dele. E o que ele fez? Ele fez pior. Ele deu para Agar só um odre de água e um pedaço de pão. Mesmo sendo o homem mais rico da terra, milionário, tinha rebanhos de bois, ovelhas, cavalos, tudo. Podia ter feito uma comitiva, podia ter colocado não sei quantos cavalos, não sei quantos servos. Olha, você não vai ficar aqui, mas eu vou te dar condição. E quantas vezes você passou por isso na sua vida? Quantas vezes você foi mandado assim para o deserto, com direito a tanta coisa, com tanta coisa que você tinha direito de levar, com tanta promessa, e você foi sem nada, com um pedaço de pão, uma vasilha de água, sozinha, com seu filho, para morrer no deserto. Isso não aconteceu com você? Isso aconteceu comigo já. Ele disse: morra no deserto. Foi o que Abraão disse para Agar, quando deixou que ela saísse assim. Mas ela também deve ter se sentido, gente, traída por Deus. Sabe por quê? Porque na primeira vez que ela vai para o deserto, ela recebe uma promessa de Deus, né? O anjo chega para ela e diz para ela: eu vou te fazer mãe de multidões, sua descendência não poderá ser contada. Volta, se humilha debaixo da mão da sua senhora, volta, eu estou com você. E ela voltou e obedeceu. E eu imagino a esperança que estava no coração de Agar. Não, agora vai dar tudo certo, agora tudo vai acontecer. Deus me prometeu. E eu imagino que naquele momento ela também deve ter se sentido traída por Deus, porque ela teve as promessas de Deus, obedeceu, voltou, e agora não estava entendendo nada do que estava acontecendo. No versículo 10, em Gênesis, 21:10, fala isso. Fala: olha, eu vou te fazer mãe de multidões. Mas queridos, como recomeçar? Como recomeçar numa situação dessa? Será que você tem vivido situações assim? Sozinho, traído, abandonado? Como recomeçar? Nós vamos aprender 3 passos, 3 segredos nessa história, para que você seja curado de tudo isso e que você recomece. Primeiro, está em Gênesis 21, no versículo 14, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos
E afastando-se, foi sentar-se de fronte. A distância de um tiro de arco, era longe, tá gente? Longe, um tiro de arco e flecha. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Levanta-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Amém, amados? A primeira coisa que você tem que aprender no momento de crise para recomeçar é: levante-se do chão e se agarre às promessas de Deus. Se agarre às promessas de Deus. Você tem um Deus que é fiel, que fala e faz, que escreve e cumpre, que não te decepciona, que não é inconstante, que não é mentiroso. Ele é fiel. Agar estava tão desesperada, tão desnorteada, tão sem direção, que ela não percebeu, ela não se lembrou das promessas de Deus. Isso acontece, queridos, depois de uma traição, depois de um problema profundo, acontece isso. Depois de uma decepção, a gente fica desnorteado, depois de uma perda. Como é que você fica depois de uma perda? Depois de uma notícia ruim? Depois que uma tragédia bate à sua porta? Como é que a gente fica desnorteado, sem direção, desesperado, perdidos, desorientados? Aí logo depois, o próximo passo, sofremos a escassez como ela. Acabou a água. O que tem acabado na sua vida? É o apoio, é o amor, é o cuidado, é a confiança, é a esperança. Deus tem 32 mil promessas para você nessa palavra. Amém? Ele tem de novo tudo isso. Se agarre, levante-se. Levante-se da sua situação de desespero, de cegueira, e se agarre às promessas de Deus. Ela deixou o filho para não ver o menino morrer. Gente, se coloque no lugar de Agar. Que mãe. Eu quando estava estudando essa palavra, eu fiquei pensando, eu falei assim: como que eu ia ter coragem de deixar um filho meu para morrer? Eu ia ficar agarrada com ele lá, acho que eu ia até cuspir na boca dele, quando acabasse a água, o menino tivesse, sei lá, gente, não é? A gente não pensa isso. Não consigo deixar um filho meu morrer lá, não consigo fazer isso. Mas eu imagino que no fundo, Agar mesmo se sentia morta. Ela já se sentia morta. Ela já falava assim: não tem mais jeito. Eu já morri também, eu estou morta também, não vou ver meu filho, não aguento esse sofrimento. E há pessoas que já sofreram tanto que se sentem mortas. Há pessoas que já sofreram tanto que não têm vida, que não têm sentido, que não conseguem tomar uma direção, não conseguem fazer uma escolha. Ou há momentos na sua vida, há momentos, há situações, há notícias, há tragédias, onde você se sente assim, que tudo morreu, que tudo acabou, que não tem mais jeito. Talvez você esteja assim, mas o que o anjo disse? Levante-se, agarre as promessas de Deus. E Deus está te dizendo nessa noite: não importa o lugar de desespero, não importa o lugar de traição, não importa o fundo do poço, a mágoa, a dor, o sofrimento, o desespero. Levante-se e agarre as promessas de Deus. Levante-se e confie. Amém? Levante-se e confie. Como se levantar? Como é que eu vou conseguir me levantar? Sabe como que eu vou conseguir me levantar? Confiando na voz de Deus e não na voz do desespero. Você vai conseguir se levantar quando você ouvir e confiar a voz de Deus, e não ouvir e confiar na voz do desespero. Sabe por quê, gente? O desespero grita. O desespero não fala mansinho como o Espírito Santo fala. Ele grita: desiste. Desiste da sua família. Desiste, não tem mais jeito. Desiste desse casamento. Desiste desse negócio. Desiste desse sonho, desse projeto. Na hora da crise, o desespero não fala, ele grita. Cabe a mim e cabe a você não dar voz ao desespero, mas se agarrar às promessas de Deus. A mesma chama, o mesmo fogo
O mesmo calor que forja o aço é o mesmo que derrete a vela. É o mesmo. É o mesmo fogo que no aço forja, deixa ele forte, molda. Mas na vela, coitadinha da vela, derrete, consome. O que você é? Você é aço ou você é vela? É aço. Amém? Então o fogo não vai te queimar e te derreter, não. O fogo que vem na sua vida vai te forjar, vai te fortalecer, vai te fazer aprender. As circunstâncias difíceis que vêm são para aumentar a sua fé. Amém? Não vai deixar o fogo te derreter, que é o mesmo. Cabe a mim e a você não dar ouvidos à voz do desespero. Agar estava nesse momento e ela conseguiu reconhecer a voz de Deus. Isso mostra que ela tinha intimidade com Deus. Lá em Gênesis 16 ela fala: eu vi Deus, eu vi, Deus falou comigo. Ela tinha intimidade com Deus. Ela ouviu Deus falar na primeira vez que foi ao deserto. Ela sabia que Deus ouvia o seu clamor, que Deus via tudo o que estava acontecendo com ela, e Deus não era cego, que Deus estava vendo naquele momento também. Por que ela não se lembrou e não clamou novamente? Por que esse texto aqui fala que ela só chorava, se afastou? No versículo 16, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Por que ela só chorava e não clamou de novo, como na primeira vez? Deus já tinha falado com ela no deserto, ela já ouviu a voz de Deus, ela conhecia a voz de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós fazemos igualzinho Agar fez. Muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Na crise, nos esquecemos do que Deus falou conosco. Nos esquecemos de que o nosso Deus fala, de que Ele promete. A gente se esquece no momento da crise de que nós fomos escolhidos, que Ele nos chamou, que nós temos promessas dEle. E nós muitas vezes só queremos chorar. Mas pense, muito interessante isso, que no primeiro deserto, Deus ouviu o clamor de Agar. Mas no segundo deserto, no versículo 17, diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Ouviu a voz do menino que estava desesperado, sabendo que estava sem pai, sem mãe, sem ninguém, que ia morrer. E clamou a Deus, porque ele conhecia a Deus. Ele tinha sido circuncidado, ele conhecia o Deus de Abraão. Deus ouviu a voz dele. Queridos, por que Deus ouviu o choro de Ismael e foi falar com Agar? Sabe por quê? Agar não tinha força nem para clamar. Porque quando você não tem mais forças para clamar, quando você não tem mais forças para crer, quando você não tem mais forças para nada, Deus ouve o choro de alguém. Deus ouve o choro do seu pastor, do seu intercessor, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu filho, do seu amigo, que ora, que clama por você. Deus ouve o choro daquele que Ele levanta para clamar por você, porque você nunca está sozinho. Agar não tinha força para chorar, não tinha força para clamar, mas Deus ouviu o choro de Ismael. Mas sabe o que acontece? Deus ouve o choro do seu intercessor, de alguém que te ama, e fala com você, e vai te socorrer. Se você hoje está aqui e não tem mais forças para clamar, Deus vai levantar um Ismael para clamar por você. Deus vai ouvir o Ismael que Ele vai levantar na sua vida. Se você não crê, mas você está aqui, você está ouvindo essa palavra, Deus vai levantar um Ismael. Mas olha, presta atenção. Deus ouve Ismael, mas Deus vai falar com Agar. Deus não fala com o menino: levanta, levanta menino, levanta, vai lá socorrer a sua mãe. Não. Deus ouve o intercessor, mas vai falar com você, para você tomar a decisão. Não é o intercedor que vai agir no seu lugar, o intercessor que vai agir no seu lugar. Não é o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu chefe. É você que vai agir. Ele ouve o choro do seu intercessor, do seu amigo, da sua mãe, mas Ele fala com você para tomar uma atitude. É com você que Ele está falando nessa noite. É com você. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe porque Ele está falando com você, comigo e com você. E Ele te fala hoje: levante-se, tome o menino. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim: levante-se, levante-se.
Deus está te falando: levante-se, tome uma atitude. Levante-se, tome uma decisão. Levante-se, creia na minha promessa. Agradeça a Deus pelos Ismaéis na sua vida. Quantos Ismaéis Deus já não levantou na sua vida? Agradeça a Deus por isso. Mas as decisões precisam ser tomadas por você. Então, o primeiro passo: levante-se e creia na promessa. Segundo passo: aplique na prática o que você conhece na teoria. Haja. Haja. Deus fez uma promessa para Agar, lá em Gênesis 16, que a gente leu: a sua descendência será tão numerosa, Agar, que não vai ser possível contar. Se Deus disse isso, como ela teve a atitude de desespero de colocar um menino na árvore para morrer? Por que ela fez isso? Ela se esqueceu da promessa. Só que uma coisa tão interessante, gente, o segundo deserto que Agar estava se chama, até hoje, deserto de Berseba. E Berseba em hebraico significa poço da promessa, poço do juramento. Agar estava no deserto de Berseba, poço do juramento. E Deus está te dizendo hoje, está dizendo para você que está aqui hoje: se lembre da promessa que eu fiz para você. Se lembre. Eu prometi que ia preservar aquilo na sua vida. Eu não te prometi, Agar, que do seu filho eu ia fazer uma grande multidão? O que Deus prometeu para você? Ele vai cumprir. Eu te chamei porque eu tenho planos de paz. Jeremias 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é quem sabe os pensamentos que tem para você, e os pensamentos de Deus são sempre de paz, de esperança, de futuro. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, não tem erro. Se eu estou na vontade de Deus, mesmo que eu passe no deserto, na tribulação, no fogo, a vontade dele para mim é um lugar onde tudo vai ser bom, perfeito e agradável. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amados, Deus está te encontrando nessa noite para mudar a sua sorte. Mas sabe o que acontece? A gente sabe demais e faz de menos. A gente sabe muito e faz pouco. Na hora de fazer, a gente aquieta. O segundo passo é: coloque em prática o que você sabe. Coloque em prática a ação, recomece, não tenha medo. As tribulações, as dificuldades virão sobre todos nós. Tem jeito, gente. Isso está escrito na palavra. As tribulações virão, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Você é meu discípulo. Vocês têm que assistir, gente. Quem tem Netflix em casa, assistam The Chosen. Essa série é maravilhosa. Estou recomendando pastoralmente. Maravilhosa, The Chosen. Quantos já assistiram essa série? Gente, é muito bacana, porque mostra a vida de Jesus. Claro que é uma ficção, mas completamente baseada na Bíblia. É muito bacana. Gente, é emocionante. E aí a gente vê como é que era, o que os discípulos passavam. Por isso que ele falou: olha, nesse mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A diferença está em como vamos lidar com elas, porque a tribulação vem. A diferença é como é que esse fogo vai queimar em você. Vai te derreter ou vai te forjar? Elas podem nos derrubar, ou elas podem ser um degrau para nos levantar. Saiba das promessas, se agarre nas promessas, mas não fica só ali com a promessa. Haja na direção daquela promessa.
Levante-se, Agar, levante-se e tome o menino. Não é só levantar, levantei, estou de pé. Não, minha filha, vai lá agora, pega o menino. Amém? Saiba e faça, levante-se e creia na promessa. Haja. Ele tinha enxergado o sofrimento. Mas o terceiro passo está em Gênesis 21, no versículo 19. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro no 18 o anjo diz assim: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aí no 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Terceiro passo, abra os seus olhos espirituais, para ir até a fonte. Abra os seus olhos espirituais, para você ir até a fonte. O poço sempre esteve lá, sempre, mas ela não conseguia enxergar. Não adiantava só levantar e ficar parada. O poço sempre esteve lá. Por que ela não enxergou? Gente, por que ela não conseguiu enxergar o poço? Naquela época, gente, muitos poços eram cavados e escondidos de outras tribos, num caso de guerra, num caso de escassez. Então as pessoas da comunidade cavavam um poço e escondiam, eles camuflavam um poço. E às vezes um viajante que não conhecesse passava por ali e não sabia que tinha um poço. Mas ela não estava vendo, ela não conseguia enxergar o poço, porque nos seus olhos estava a venda, estava o óculos do desespero, da traição, da tristeza, da incredulidade, da decepção, da falta, da escassez, da mágoa, da dor, do sofrimento. Tudo isso são vendas que não deixam você enxergar a fonte. E Deus hoje está tirando essa venda dos seus olhos. Muitas vezes nossa visão fica embaçada nessas situações de dor, de desespero, de escassez, de decepção, de traição, de mágoa, de ferida. Nossa visão fica embaçada. O que Agar via? A única coisa que Agar via era o seu odre vazio. Seu pão já tinha acabado, o odre vazio, ela ia morrer de sede no deserto. Ela viu seu filho morrendo. O que você tem visto? O que você tem visto na sua vida? Seu odre vazio? Sua escassez? Sua falta? Deus te trouxe hoje para abrir os seus olhos espirituais. Ele te trouxe à fonte, sabe por quê? Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. O próprio Deus abre os olhos espirituais de Agar para ela enxergar o poço. O próprio Deus, diz aqui no versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. O próprio Deus. Deus te trouxe hoje aqui, e Ele está te dizendo, não importa quem cobriu os seus poços, não importa quem escondeu os poços da sua vida, não importa quem escondeu o poço de você, o poço que te dá vida, Deus vai descobrir aos seus olhos, Ele vai te mostrar. Não importa o que fizeram para cobrir os seus poços, para te desanimar, para te magoar, para te ferir, para te assustar, para trazer falta à sua vida. Não importa. Não importa o seu passado. Esquece. Esquece o seu passado. Eis que Ele quer fazer novas todas as coisas. Esquece o seu passado. Quem entulhou os seus poços? O que? Qual circunstância tentou encobrir o seu futuro de você? Qual circunstância? Qual problema? Qual decepção tentou encobrir o seu futuro de você? O que tentou encobrir o seu destino de você? O que tentou encobrir o dom que Deus colocou dentro de você, para que nem você enxergue o seu dom, a sua habilidade?
Quem que escondeu isso de você? Quem escondeu a sua fonte? Será que foi como José? Será que tem acontecido na sua vida o que aconteceu na vida de José? Que os próprios irmãos de José, vendo as promessas de Deus sobre a vida dele, literalmente o julgaram dentro do poço. Eles não só encobriram o poço de José, não tiraram toda a esperança e o futuro de José, jogaram José dentro do poço. Mas adiantou? Eu quero te perguntar, funcionou? Eles conseguiram mudar o destino de José? Não! O inimigo não vai conseguir mudar o seu destino, se você crer nas promessas, se você se levantar, se você agir, se você abrir os seus olhos espirituais. O inimigo não conseguiu na vida de José e não vai conseguir na sua. Porque Jeremias diz: eu é que sei os planos que tenho para você, planos de vida, de paz. Deus está te revelando o lugar da água que você precisa para beber. Deus hoje está te revelando onde está a água que você precisa para beber. Deus está abrindo os seus olhos para você enxergar vida onde você só via morte. Deus está abrindo os seus olhos para você enxergar uma fonte onde você só via um odre vazio. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus está abrindo os seus olhos para você enxergar sonho de novo onde você só viu frustração na sua vida. Deus está te chamando para sonhar de novo. Deus está te chamando hoje para sonhar de novo, porque Ele está assinando com você um compromisso nessa palavra aqui, ó, de que Ele vai te respaldar, Ele vai estar com você. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica em mim, aquele que está em mim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Você tem os mandamentos de Deus, guarda, fica firme, meu filho, Deus está com você, Ele vai com você, você não vai estar sozinho nunca. Como Ele fez com Agar, Ele está fazendo com você. Deus vai mudar suas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Versículo 19, abrindo-lhe, Gênesis 21, 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. A ferramenta da dor, a ferramenta do abandono, a ferramenta do desespero, aquele odre vazio. A dor de Agar, de olhar para aquele odre e falar: tudo que eu ganhei de Abraão foi isso. Ele podia ter me dado o que ele quisesse, eu só ganhei isso. Quando ela olhava aquele odre vazio, falava: não tem mais uma gota de água, nós vamos morrer. Essa ferramenta de dor, de desespero, foi a mesma ferramenta que Deus usou para encher de novo no poço de água. Amados, o nosso Deus é especialista em transformar a maldição em bênção, em transformar a tristeza em alegria, a nos tornar especialistas e parceiros dele na restauração de outras pessoas naquilo em que nós fomos feridos. Amém? Ele é especialista nisso. A ferramenta da dor, do abandono, do desespero vai ser a ferramenta de cura. O odre que era para o seu abandono e para a sua morte, o odre que era para a sua destruição, ele será transformado por Deus no odre que vai trazer água para você e para o seu filho, que vai trazer vida para você e para aqueles que estão ao seu redor. Vai ser o mesmo. Mas nessa hora, presta atenção. Agora, o inimigo vai lançar, e eu tenho certeza que ele já está lançando aqui, ó, na sua mente, várias flechas, várias mentiras para você não crer no poder de Deus para recomeçar a sua vida. Sabe quais mentiras que ele lança? Eu tenho certeza que já estão aí, ó, aqui na sua cabeça. Primeira, falta de esperança. Ele fala com você assim: não acredita, que isso, em recomeço, nova história, isso nunca aconteceu na sua vida. O quê? Depois disso,
Você acha que num culto isso vai acontecer? Ele lança isso, falta de esperança. Segunda mentira que ele lança na sua mente é a culpa. Ele fala assim para você: você merece. Onde você está? Esse fundo do poço, você que cavou. Você merece estar aí. Suas escolhas, suas decisões te levaram para o fundo do poço. A culpa é sua. Deus não vai intervir não, filho. Agora eu quero te dizer que lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, tem um versículo que você vai gritar bem alto na cabeça desse mentiroso, e você vai falar assim: se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Se eu confessar, eu errei mesmo, por isso que eu estou no fundo do poço, mas agora eu sou uma nova criatura. Eu não vou errar mais. Deus me perdoa. Me ajuda a lidar agora com esses frutos. Me dá sabedoria, mas me tira desse poço agora. Faz um começo novo na minha vida. Amém? Essa mentira você não vai cair não. Foi culpa sua? Foi. Mas agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Terceira e quarta mentira que ele lança na sua cabeça é a dúvida. Primeira, o quê? Recomeçar? Você? Que isso, meu filho? Isso é utopia, fanatismo. Essa pastora é doida. Você acredita nela? Ah, pelo amor de Deus, você recomeçar? Vai dar certo não, não vai dar certo. Você já tentou, não vai dar certo. E a outra é a vitimização. A gente se vitimizar. Não consigo, eu não posso, eu não tenho força. Pastor, é fácil. Para mim não, eu não consigo, eu não posso. Mas eu quero te dizer o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Você pode. E a outra mentira que o diabo lança na sua mente é justificação. Ele começa a se justificar, e a te justificar, começa a dar uma desculpa para você assim: olha, aceita o seu destino, aceita o Otterson, aceita Dani, Maiara, aceita Carol, aceita o seu destino. Olha onde você está, o deserto, sem água, sem rumo. Aceita, meu filho, tá ruim, mas podia estar pior. Fica quieto, quietinho, começa a justificar. Mas eu quero te dizer que o Salmo 34, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu não vou aceitar o deserto. O deserto para mim vai ser só um estágio, um caminho para me fortalecer. O calor vai ser só para forjar o aço, para eu ficar mais afiada. Não vai derreter não. Eu não vou derreter no calor não, e nem você. Amém? Você não vai aceitar essas mentiras.